Olá, bem-vindos a mais um Temas Aleatórios. E hoje o tema aleatório é um pouco diferente, mas algumas pessoas pediram que eu falasse a respeito. Aranhas de Marte. Aranhas de Marte. Spiders from Mars. Spiders from Mars era uma banda de rock dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, do guitarrista Mick Ronson, que não é um grande guitarrista. Depois tocou com Mutt the Hope. E era a banda de apoio do David Robert Jones. Todo mundo sabe quem foi David Robert Jones. Ele nasceu em Bristol, em Londres, em 1947. Estou falando de David Bowie. Pois é, David Bowie. Muitos chamam de camaleão, eu nunca chamei de camaleão. Eu vou explicar por quê. Eu não acho que ele se modificava, ficava conforme estava o status quo. Ele estava sempre, na minha opinião, um passo à frente. Ele pegava uma tendência, ele percebia uma tendência e ele corria na frente. Ele era um artista completo. Na escola de artes, o professor mesmo falou para ele que ele podia fazer o que ele quisesse. O que ele fizesse daria certo, porque ele era um artista completo. E era mesmo. Multi-instrumentista, ator de teatro, ator de cinema. No cinema ele fez filmes como Labirinto, ele participou da Última Tentação de Cristo, entre outros. David Bowie, com vários álbuns de muito sucesso, né? Ziggy Stardust, os personagens dele, né? Ziggy Stardust, Major Tom. Major Tom, na verdade, ele era um astronauta trágico. E foi meio confuso assim o lançamento do Space Oddity, porque foi na época que foi lançado O Homem Foi à Lua. Então acusaram o David Bowie de ter aproveitado desse tema para lançar o álbum para fazer sucesso. Na verdade não foi isso, e ele nem se baseou nesse fato. Ele se baseou, o personagem dele, do Major Tom, baseado, ele assistiu Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço do Stanley Kubrick, várias vezes no cinema. Ele estava num período muito confuso da vida dele e tal, segundo palavras dele, da biografia, que depois eu vou mostrar para vocês. Ele estava numa época muito confusa, então ele assistiu várias vezes e várias ideias passaram pela cabeça dele, tanto que depois veio o Ziggy Stardust, que também é outro personagem dele, que veio do espaço, mas o Ziggy Stardust é mais engraçado, né? Mais ou menos cômico, porque é um personagem que veio do espaço para salvar a Terra. E na verdade a vaidade dele o consumiu, ele era um guitarrista, ia ser um grande músico e tal, ele fazia amor com todo mundo, ele era pegador tal, só que ele era muito vaidoso, ele sonhava em fazer amor com o próprio ego. É uma loucura, então era mais ou menos cômico também Ziggy Stardust, e são músicas fantásticas, como várias músicas, eu podia citar várias músicas. Tem Heroes, que é uma das minhas prediletas, que ele se refere ao Muro de Berlim, e era o Tony Visconti, que era produtor dele, amigo dele, americano, que tinha uma namorada que morava, segundo a história, né, morava em Berlim Oriental. Então o beijo que eles trocaram quando ela conseguiu fugir de Berlim Oriental gerou a música Heroes, que é uma música também, né, eu vou falar das minhas preferidas, todas, praticamente todas as músicas de David Bowie para mim são minhas preferidas. E muita coisa interessante, a origem do nome dele, porque Bowie, né? Era David Jones, o nome dele de nascimento, de batismo, David Robert Jones, mas ele mudou porque era um dos integrantes dos Monkees, David Jones, aquele baixinho, cabelo cuia assim e tal. E ele, anos depois, ele falou que, numa entrevista para Rolling Stone, David Bowie falou que mudou o nome porque não queria ser confundido com macaco, que eram os Monkees, né? E na verdade, o Bowie dele é baseado no personagem Jim Bowie, do filme Alamo, de 1960, que o nome da faca desse Jim Bowie era Bowie também. Então ele se baseou nesse personagem, segundo uma das versões, pro nome dele, pro sobrenome dele, para trocar o David Jones, que ele não queria ser confundido, como já foi dito. E em 1983 ele fez um sucesso estrondoso, todo mundo vai lembrar de um disco que tinha Last Dance, tinha
Modern Love, China Girl. China Girl, que é uma regravação de uma música do Iggy Pop, que era um parceiro dele, muito amigo dele, e ele regravou China Girl para mais uma vez catapultar a carreira do Iggy Pop, que estava em mais ou menos uma decadência, vamos dizer assim. O Iggy Pop está na estrada até hoje e tal, mas eles eram muito amigos, muito parceiros. E esse álbum, em particular, do Let's Dance, de 1983, tem umas peculiaridades. Primeiro, que ele convidou para ser o coprodutor dele o Nile Rodgers. Nile Rodgers é guitarrista do Chic, que produziu Chic, Sister Sledge, várias bandas dessa época. E é um gênio, gênio, gênio. O Rodgers também está na estrada até hoje, que também é um cara que eu admiro demais. E ele produziu, nessa época, o Nile Rodgers tinha produzido Duran Duran e também In Excess, aquela banda da Austrália e tal, e fez muito sucesso. E o David Bowie falou, eu quero fazer uma coisa diferente. Foi um disco pós-New Wave, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desses rótulos, mas enfim, era pós-New Wave. Ele trouxe o Nile Rodgers para coproduzir com ele, e o disco foi fantástico, o álbum é fenomenal, é extraordinário. E a outra peculiaridade, é que ele só não ganhou o Grammy de melhor álbum em 1984, porque quem ganhou, o álbum ganhou, foi Thriller, do Michael Jackson. Então era impossível um álbum bater, né? Mas Michael Jackson, que foi um dos outros parceiros dele, né? Ele teve parceiros ilustres, teve Michael Jackson, teve o Queen, não é Freddie Mercury, teve o Queen, porque a música Under Pressure, que é desse álbum aqui, Hot Space do Queen, é a última faixa, a composição é ele, David Bowie e Queen. E é um álbum fantástico. Já teve brincadeiras em casa, né? Foi o pior álbum do Queen. Eu não acho o pior álbum do Queen, por vários motivos. Eu acho que não tem nenhum álbum ruim. E esse não poderia ser pior. O pior. Tem uma música David Bowie nesse álbum. Não dá para você qualificar um álbum como ruim se tem uma música do Bowie, né? E outra coisa, coisas interessantes, né? Além das músicas fantásticas que eu já citei e tal, tem Young Americans, tem This Is Not America, tem Cat People. Putz, eu poderia passar aqui o dia inteiro falando das músicas, uma por uma das músicas do Bowie, que são ótimas, são espetaculares. E em 1970, na década de 70, vamos dizer assim, no meio da década de 70, ele tinha uma vida amorosa, vamos dizer assim, muito atribulada, né? Muitos parceiros, parceiras, enfim. Ele se casou em 1970 com uma cipriota, e depois naturalizadamente uma modelo, atriz chamada Mary Angela Barnett. Mary Angela Barnett. Quem é Mary Angela? Ela é atriz e modelo norte-americana. O namorado dela era um dos executivos da Mercury, da gravadora Mercury. E ela foi aqui mais deu força para o David Bowie decolar, largar a banda e decolar uma carreira solo. E foi um casamento, vamos dizer, de conveniência, mas ela ajudou demais na carreira dele. Para ele ter uma carreira solo e de muito sucesso. E eles foram casados de 1970 a 1980. O filho mais velho dele, Duncan, é filho desse casamento, que hoje ele é diretor de cinema no Reino Unido e tudo mais. E tem uma peculiaridade também dessa Maria Angela, da Angie. Ela foi a musa, segundo alguns dizem, da música dos Stones, 1973, Angie, do Mick Jagger, que também foi um parceiro musical muito interessante do Bowie, e do Keith Richards. Então muitas pessoas dizem que o nome da filha do Keith Richards também é Angela, né? Dandelon, uma coisa assim, Angela. Então alguns dizem que eles fizeram a música para filha do Keith Richards, mas também alguns dizem que era para a esposa do Bowie, que é a Angela, Mary Angie, Angie, né? Então é muita história, tem muita coisa por trás, muita controvérsia, muito folclore também no Bowie.
que era, na minha opinião, um gênio total. E outro detalhe também, pouca gente sabe, que esse disco Let's Dance, de 1983, também serviu para lançar um guitarrista do Texas, Steve Ray Vaughan, grandíssimo guitarrista, que participou desse disco produzido pelo Nile Rodgers, como eu já disse. Let's Dance, tem um monte de hits desse disco. Né? A carreira do Bowie foi feita de hits, foi feita de muito sucesso, e ele, em todos os ramos de atividade artística que ele entrou, que ele se aprofundou, ele se deu bem, porque ele era um multi-artista. Um artista completo, perfeito, de muitos talentos, né? Enfim, era isso. Eu não quero fazer aqui uma biografia do David Bowie. O livro era da minha irmã, tem emprestado do nosso amigo, nosso irmão Paulo, que mora em Cagliari, né? Perto de Cagliari, na Sardenha. O livro tem emprestado com ele, mas eu tenho uma foto aqui do livro. Aqui, ó. Vendo a biografia muito boa, do Mark Spitz, esse autor. Esse livro é muito legal, vale muito a pena você ler. Se quiser saber mais detalhes a respeito de David Bowie, eu podia falar um monte de coisa, eu podia ficar aqui o dia inteiro dando números, falando coisas a respeito dele, falando das músicas. Eu sei que vale muito a pena você aprofundar, se você gosta de música, gosta de rock and roll, gosta de música pop. Ele foi sempre um passo à frente na moda, ele antecipou um monte de coisa, tudo que ia acontecer, parecia que ele previa que ia acontecer e ele pulava na frente e fazia melhor. Por isso que o rótulo Camaleão para mim não cabe tanto assim, ele não se adaptava, ele fazia a moda se adaptar a ele. E tinha os olhos, um de cada cor, todo mundo sabe da história, tinha um olho azul, um olho não azul, um olho castanho, foi numa briga, quando ele era jovem, ele tomou um soco. É muita coisa para falar de David Bowie, né? Eu falei só um pouquinho, eu também não cansar. E a música que vai estar no link aqui embaixo, eu não vou botar nenhuma música do Bowie. Se você quiser, procura no YouTube, tem pastas, aqui no YouTube mesmo, pastas ótimas de David Bowie. Você pode escutar as músicas que você quiser. Eu vou colocar só em uma brincadeira, uma homenagem à Angela, né? A mulher dele, a primeira esposa dele, que está viva até hoje, inclusive tem 71 anos, 72 se eu não me engano. E eu vou colocar Angie com os Rolling Stones, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui, né? Curta, compartilhe com seus amigos, critique, né? Dê a sua opinião, que é muito legal para mim também ter esse retorno. Eu sempre falo isso. Dê a sua opinião. Se você ainda não acionou aquele sininho para te avisar quando tem vídeos, por favor, acione. Avise os seus amigos, como já disse, se inscrevam. Está sendo muito legal esse contato, tá? Espero que você tenha gostado e espero que tenha sido satisfatório o que eu falei sobre o grandíssimo David Bowie, um dos meus maiores ídolos. Tá ok? Muito obrigado.